Tu passando na velocidade, acorda pra vida, acorda pra vida, acorda pra vida, da saudade, acorda pra vida. Bate na palma e dá mão, garoto. Grita bem alto, dando um sorriso, canta e diz: eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz. É isso aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. E vocês devem estar me perguntando por que toda hora ele começa com uma música? Porque a música é totalmente lúdica. E esse será o nosso tema da aula de hoje, o universo lúdico, a ludicidade e seus vértices. Vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos de ludicidade, sobre algumas categorias da ludicidade e por que a música está envolvida com isso. Porque a música faz bem, porque a música deixa um ambiente mais agradável, porque a música ajuda na concentração, deixa a gente menos estressado. A música ela é capaz de nos deixar mais bem-humorado, dependendo do estilo musical que a gente consiga escutar, independente do tipo que a gente queira. Pode ser um rock, um sertanejo, um gospel, um axé, um samba, uma valsa, uma música clássica, não importa. A música ela é capaz de liberar endorfinas e dopamina, que é um sistema neurotransmissor que o nosso cérebro usa, capaz de trabalhar os comandos da memória e a sensação de prazer. E é isso que o lúdico nos dá. Essa liberdade de alegria, dessa sensação de prazer, dessa questão de diversão, né? Em alguns momentos a gente já trabalhou esse conceito de ludicidade. Eu vou estar usando algumas coisas lúdicas nessa aula para vocês verem como que a gente pode estar inserindo os processos lúdicos no nosso dia a dia, certo? Eu cheguei a perguntar para vocês quanto tempo livre vocês têm durante o dia, né? Naquelas 24 horas que a gente tinha. Já se perguntaram? Já pensaram? Já tem a resposta aí? E hoje a gente vai ter, no finalzinho, eu vou trabalhar com vocês um outro questionamento que é voltado para a ludicidade, né? E aí, dentro desse tempo livre que a gente já comentou, a gente pode trabalhar as questões lúdicas. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais de teoria e na próxima aula os tipos, as dicas, as dinâmicas, as opções do que a gente pode estar fazendo dentro desse conceito lúdico, tá certo, galera? Então vamos lá. Primeiro conceito que a gente vai falar é sobre. Se eu chegar a perguntar para vocês quem é você e o que você faz, com certeza você vai me apresentar. Meu nome é Volney, eu sou professor. Ótimo. O que acontece nessa frase, nessa fala? A gente vai se apresentar o nome, a identidade que a gente recebeu, ou como a gente gosta de ser chamado, ou por um apelido, ou por aí vai, e a exigência profissional. O que a gente fez, o que a gente faz. Eu sou estudante, eu trabalho em casa, eu sou advogado, médico, doutor, farmacêutico, não importa qual é a função profissional, a graduação que você tem ou aquilo que você trabalha. Geralmente a resposta vai ser essa. Mas ninguém chega para você e fala assim, de novo, o que eu comentei, nós não somos treinados e preparados para viver essa ludicidade. Se eu perguntar para você e falar quem é você, o que você faz, você não vai falar assim, eu Volney, sou capricorniano, eu gosto de sair, eu gosto de cuidar das minhas filhas, eu gosto de viajar, eu gosto de fazer bolos de cenoura com cobertura de chocolate. A gente não coloca essa veia lúdica na nossa resposta. A gente acaba colocando, acarretando a informação primeiro ao trabalho. Por quê? Porque a nossa exigência de vida, desde pequenininho, é estudar, estudar, estudar para ter boas médias, para ser alguém na vida, para ter uma boa profissão, porque nós somos atrelados ao trabalho, nós somos alienados ao trabalho. Então, a gente tem uma definição que a gente é homo faber. O homem é aquele que usa o seu tempo para trabalhar, para fazer as coisas, ele é voltado para o mundo. Então é uma pessoa disciplinada, que tem horário para chegar, que tem compromissos, que tem metas a serem realizadas, que tem memorandos a serem redigidos, né, aos seus chefes, aos seus coordenadores, seus superiores. É uma pessoa tensa por causa dessas questões, que tem obrigações a serem cumpridas, muitas vezes metas e metas e metas. Se você não bate a metas, você está
na degola, você está no mercado de trabalho procurando outras alternativas, você é uma pessoa extremamente produtiva porque você precisa produzir, dependendo do tipo de trabalho que você faça, né, dos recursos que você tem que produzir e gerar resultados bons para não só para os seus clientes ou para os seus chefes e subordinados, e é uma pessoa artificial, que é aquela pessoa que muitas vezes usa-se um crachá, usa um uniforme da empresa, usa um jaleco se for na área da saúde, por exemplo. Então é aquela pessoa que não tem uma sua identidade enquanto pessoa, porque a partir do momento que ela usa esses tipos de uniformes, vamos chamar assim, ela se torna uma pessoa extremamente artificial, né? E aí, essa diferença do homo faber, é aquele homem, como eu digo, que produz, que precisa trabalhar em função dessas exigências profissionais, ele difere totalmente do homo ludens, que é aquele homem, aquele ser humano que se diverte, que ele é preparado para se divertir. A gente tem até as características hedonísticas, que são pessoas que têm como filosofia o prazer da diversão, o prazer do lazer. Então são pessoas que se divertem, que desfrutam das coisas, daquilo que nós já trabalhamos anteriormente, desfrutam de suas criações e está voltado assim. Então é uma pessoa que, ao invés de ser disciplinada, ela abomina a rotina, ela faz coisas diversificadas, ela não gosta da rotina, não gosta da mesmice, né? Então isso já é uma dica super bacana da gente não ter as nossas rotinas, mas ao mesmo tempo usar o nosso tempo de maneiras diferenciadas. Eu quero ler um livro, legal, mas eu vou, além de ler o livro, eu vou fazer uma outra experiência que seja produtiva. É uma pessoa mais relaxada. Qual é aquele funcionário, qual é aquele trabalhador que não tem aquela vontade de chegar em casa, tirar aquela indumentária, aquela roupa de executivo, por exemplo, e colocar o seu calção, os seus shorts, uma roupa mais confortável, uma roupa de ginástica, um chinelo, né? Tirar todo aquele compromisso. Então é uma pessoa muito mais relaxada, que não é desprovida das obrigações de metas. Tem metas também no lazer, na ludicidade, mas é algo mais good vibe, é algo mais tranquilo, mais sossegado. É uma pessoa improdutiva que não necessariamente precisa da sua produção diária, né, dos resultados, e é uma pessoa extremamente natural, que é você mesmo, a sua identidade, é como você é, e de acordo com a sua personalidade e tudo mais, tá certo? Então, essas duas características do homo faber e do homo ludens é o que a gente vai dar o nosso start para entender as nossas categorias da ludicidade, tá certo? Existe um estudo feito por um francês, por um sociólogo chamado Roger Caillois, e ele fala de 4 características fundamentais, que é a fantasia, a competição, a vertigem e a aventura. Então, nós vamos começar aqui com uma característica principal, que é vou mostrar aqui para vocês na tela, já usando também os recursos da tecnologia, a aventura. Muito bem, muito bem. Nós vamos falar sobre a aventura e vamos nos caracterizar e poder falar sobre isso. O que a ludicidade faz? Quem que eu estou me transformando aqui? Com essa roupa de soldado, de militar, e esse... O que remete vocês? Rambo, a aventura. O que é o filme do Rambo? É um filme de ação, de mistério, de aventura, onde as características principais nas atividades lúdicas da aventura, elas estão relacionadas com a descoberta, com algo novo, com algo que ainda não se descobriu, são movidas pela curiosidade. Imagina uma viagem, por exemplo. Quando a gente viaja, vai para os lugares... N lugares que a gente já vê fotos, já vê conhecimento, quando chega lá perto, a gente quer descobrir, a gente quer explorar a região, a gente quer descobrir a gastronomia, as culturas, a gente quer explorar um pouquinho de cada, o que a cidade, o que o destino oferece para a gente. Então, essa característica da aventura está relacionada a todos esses tipos de motivações, que são motivações que trabalham a inteligência abstrata para depois trabalhar a inteligência prática, de você vivenciar aquilo. Então, quando a gente faz atividades
qualquer atividade, que futuramente a gente vai estar falando sobre isso, qualquer atividade que a gente envolva esse conceito da aventura, é essa relação da descoberta, do mistério, da curiosidade, de ir atrás de algo novo, tá? Vamos pegar um exemplo assim de crianças pequenas. Crianças pequenas que quando estão no playground, por exemplo, eles têm lá o escorregador. Vamos pegar o exemplo do escorregador. Eles têm aquela coisa, aquele medo, aquela coisa de segurança, de altura, e de repente a criança vai lá, ela desce bonitinho, e quando a gente já vai ver, a criança, ela já está explorando o brinquedo de uma outra maneira que não desce mais como deveria de descer. Ela sobe pela rampa, ela já desce de barriga para baixo, como se fosse um super-homem. O que acontece nesse ato da criança? E às vezes quem está lá perto dela, pais, professores, quem está próximo, avós, está perto dela, já fala assim, brinca direito, não é assim que faz, você vai cair, você vai se machucar. Na verdade, o que acontece? A criança já explorou o brinquedo, já se aventurou, já descobriu como é o mistério de se escorregar, e aí ela vai se desaventurar de outras maneiras, de outras possibilidades que possam ser usadas dentro do brinquedo, dentro das possibilidades que o recurso do playground, lá do escorrega, nos permite. Então a aventura está relacionada com essas características voltadas a essas informações, tá certo? O próximo destino que nós vamos é a... Atenção, nossa... competição. Muito bem. Nós vamos estar falando agora da competição. Vou tirar aqui a minha faixa de aventureiro e vamos trabalhar agora o conceito de competidor. Quem é que gosta da competição? Quem é que vai atrás? Aê! Um jogador de futebol, por exemplo, um competidor nato. Só que a competição aqui relacionada ao lúdico não é aquela competição que é aquela coisa de lutar contra o outro, de vencer. A competição na ludicidade, ela está relacionada à superação. Muito bem. Criar os obstáculos, superar os seus próprios limites, os seus próprios obstáculos. Ela está relacionada a um conceito de motivação, principalmente motivação pessoal, de você ter um desafio e tentar descobrir. E é muitas vezes isso que quando a gente pratica nas nossas aulas, na parte prática, a gente trabalha esses 4 conceitos sempre, ou um mais, um menos, e a competição, muitas vezes, não é o querer vencer, apesar de nós sermos instituídos numa sociedade onde a competição ela é nata, desde o momento que a gente nasce, ela se faz presente na nossa vida, em qualquer âmbito do social, a competição ela existe, né? Mas aqui na ludicidade ela está relacionada com essas questões de você superar, de você, de novo, aquela ideia que a gente falou do homo ludens, de abominar a rotina, de fazer coisas diferenciadas, de superar. Por exemplo, se você na gastronomia você está lá fazendo você viu que sobrou muito arroz de um dia para o outro, você já pode criar uma receita nova, uma receita nova, um arroz de forno, um bolinho de arroz, um risoto, você já recria criando novas possibilidades para utilizar, para não ter aquele desperdício. Então, e quando, muitas vezes o resultado pode ser assim, nossa, não é que ficou bom? Pode até ser ruinzinho, ficar ruinzinho, mas a gente vai aprendendo, vai fazer de novo, vai testando a receita, e aí vai descobrir que essa competição, ela é boa, ela é produtiva e ela é sadia dentro da ludicidade, né? A gente pode também trabalhar com as questões da natureza, com as plantas, mexer numa horta, trabalhar com essa ideia de esperar, eu tenho um cantinho, vou fazer, vamos ver se dá certo, vou plantar o alface ali, vamos ver se dá certo, de repente deu certo, e criar esse gosto e plantar outras coisas e ampliar essa horta, né? E aí eu coloquei aqui a camiseta da seleção brasileira, está relacionado também com um jogador de futebol, com uma criança, quando ela é pequena, ela chega em casa e fala, pai, mãe, olha a habilidade que eu aprendi, olha esse passe que eu fiz, né? Uma outra criança que de repente está rodando um bobolê e consegue, chega para você e fala, olha o que eu faço, eu estou girando meu braço aqui.
Aí você fala assim, nossa, que legal. Não é que legal que a gente às vezes tem que falar, né, para a criança. Fala, não acredito. A criança, quando ela faz isso, ela está também se descobrindo. Olha lá, questão da aventura. E ela se superou. Ela pegou aquele brinquedo que muitas vezes ela já viu alguém rodando, bambolê, rodopiando, bamboleando, e ela fez um outro recurso, semelhante à ideia do playground, do escorregador. Ela criou, explorou, e às vezes a gente não pode podar essa liberdade de expressão da criança, né? Às vezes a gente também, quando a gente está em aula, a gente aprende uma teoria nova, a gente aprende uma técnica diferente, qualquer professor que venha falar com vocês, e vocês saem de lá com aquela coisa assim, nossa, que legal, eu aprendi isso, na minha vida, na minha experiência eu consegui aprender. É isso que fala a competição, é a superação de você também, dentro do aprendizado, querer aprender cada vez mais. Por isso que a gente fala que a avaliação, o ensino, ele é sempre contínuo, ele nunca está acabado, né? Aí nós temos a próxima característica, que é a... Tararam, opa! Aqui! Conseguem ver? Isto! Vertigem. Vamos tirar agora minhas veias características de jogador e falar da vertigem. Ó, o cabelinho ficou bom. Vertigem, o que é aquela coisa? Aquela coisa do susto, daquela coisa do frio na barriga, de borboletas no estômago. Pode ser também, né? A vertigem não está relacionado com aquela coisa de mal, de tontura, de passar mal, de fazer alguma coisa que você não goste. A vertigem voltada para o lúdico está relacionado com aquela sensação de prender o ar, de tirar o fôlego, tá? Vamos colocar assim, os jogos hoje, as tecnologias, realidade virtual, que a gente coloca um óculos, por exemplo, e assiste um vídeo e a gente tem assim, aquela sensação que está inserido na tela. Esses filmes 3D, 4D, que a gente vai no cinema, a poltrona se mexe, cai água de cima, solta um vento debaixo da cadeira, da poltrona. É uma coisa louca isso. É a vertigem porque a gente também vem daquela questão do inesperado, e aí a gente acaba tendo esse conceito de vertigem voltado para prender o ar, para tirar o fôlego. E agora, o que vai acontecer? Né? Um dos exemplos clássicos que eu gosto de dar e de falar é aquele livro que a gente lê que quer terminar. Aonde a gente vai lendo, até chegar no final. Porque fica naquela ansiedade, fica naquela necessidade de tentar descobrir quem matou, o que pegou, o que aconteceu com os personagens. E é essa perda de fôlego que muitas vezes a gente sente, não é a apneia, é aquela coisa gostosa de querer ir atrás, de descobrir, né, as coisas que a gente faz. No empreendedorismo, a gente até fala que é criar riscos calculados de acordo, referentes ao conceito da vertigem, referente aos estudos de testar os seus próprios limites. Tá? Então a vertigem está relacionada com muito essa ideia também da descoberta. Reparam que uma característica, uma definição, elas sempre se equiparam parecidas da outra. E a última, nossa, é a fantasia. Muito bem. Aqui está a nossa fantasia. Fantasia na ludicidade está relacionado com o desejo de ser diferente, está relacionado com o desejo de ver os outros de uma maneira diferente e de estar em lugares diferentes, né? Lembra da viagem que eu falei lá na aventura? Também a necessidade que a viagem faz, que o turismo nos permite, é a gente buscar novas paisagens, novos estilos de vida, novos estilos de comportamentos. Então a fantasia não é só simplesmente o algo imaginário, é nós interpretarmos um personagem. Eu tô aqui com um chapeuzinho de bobo da corte, de repente a gente faz uma micagem, uma palhaçadinha, e vocês já identificam com a roupa, né? Por que os profissionais na área do buffet, os recreadores, os monitores, eles usam essas roupas coloridas? Porque entra no imaginário, eles entram num personagem que está ali para diversão, que eles estão ali justamente para promover o divertimento para os
clientes do buffet, por exemplo, as crianças, não só crianças, mas qualquer público que entre lá no espaço. Então eles estão ali, eles usam geralmente roupas e a gente entra nesse universo, né? Até uns 3, 4 anos de idade, a gente tinha os nossos amiguinhos imaginários, a gente conversa com alguém, conversa com plantas também, a gente falou na parte da competição sobre isso. Então a gente também trabalha esse universo da fantasia, também relacionada com o mistério, a aventura. A aventura é um dos que eu prefiro mais, porque ela está relacionada com todos os conceitos que a gente pode abordar. E ela também, a fantasia, ela está relacionada com essa parte de devaneio, né? Também de querer perder o rumo, perder a noção e fantasiar, e trabalhar de outras formas, de outros conceitos, tá certo? Então, a gente trabalhar dentro dessas nuances, nessas vertigens sobre a ludicidade, né? É importante a gente sempre lembrar da fantasia, da vertigem, da competição e da aventura. São características, categorias que a gente vai estar falando sempre, 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 não posicionando elas, mas a gente trabalha em todos os jogos que a gente lida, seja eles intelectuais, cognitivos, físicos, de contatos físicos, pequenos ou grandes jogos. A gente sempre vai envolver essa ludicidade, mesmo porque quando a gente pratica, quando a gente começa a se doutrinar para o lazer, para trabalhar em cima do tempo livre, do entretenimento, a gente se desprende dessas outras obrigações e vai vivenciando mais. Até mesmo aquelas pessoas que são extremamente competitivas, com o tempo vai diminuindo as suas doses de competição, de querer vencer, e sim de querer jogar com o outro, de ser uma atitude mais cooperativa do que a própria cooperativa, tá certo? Vamos para o nosso pensamento do dia, pensamento da aula. Pensem em alguma coisa, pensem em alguma ideia, que a gente vai lá com as nossas sementinhas de reflexão, com os nossos cartõezinhos. Deixa eu pensar hoje qual vai ser. Já pensei. Muito bem. Pensaram? Tempo. Muito bem, muito bem. Está aqui, estou sorteando um cartãozinho. Será este daqui. Vamos ler. Pensamento do tio Vonei. Toda semeadura leva um tempo para dar frutos. Não estrague tudo com ansiedade. Você já fez a sua parte. Agora o tempo se encarregará do resto. Tá vendo, gente? Até é de arrepiar, né? É de arrepiar. Depende do pensamento positivo que a gente falou, de vibrar, de ter boas vibrações quando a gente pede, quando a gente idealiza alguma coisa ao próximo, a mim mesmo, aos nossos familiares, a qualquer pessoa ou alguma situação que a gente está acontecendo. E é bem isso que ele fala, né, gente? Só o tempo dirá, você já fez sua parte. Então vamos aproveitar da melhor forma possível, e fica aqui também minha sugestão de dopaminar o nosso cérebro através da música, de trabalhar mais conceitos musicais. Arrasta o sofá, arrasta a cadeira, coloca uma música. Se você estiver entediado, se estiver triste, tá pensando em minhoquinhas na cabeça, põe uma música que te agrade, põe uma música. E aí eu fico com um questionamento para vocês. Será que é fácil se divertir? Vou repetir de novo. Será que é muito fácil se divertir nos dias de hoje, como a gente está vivendo? Pensa, hashtag fica a dica, vamos dopaminar o nosso corpo e vamos soltar, como diria alguns colegas, solta a franga, porque a música nos permite várias coisas agradáveis. Canta e diz, eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz. Um beijo, um abraço, um aperto de mão a todos vocês. Não se esqueça, eu mereço ser feliz. Tchau, tchau. Até o próximo encontro.